Olá, boa noite. Estamos aqui de novo, para meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. E hoje a gente vai continuar meditando na história de ontem, que a gente falou sobre a multiplicação dos pães e peixes. Ontem a gente falou sobre outro assunto baseado nessa história, que está lá em João 6. Só que ontem a gente ficou nos versículos 1 a 11 e hoje nós vamos para o 12 a 14. Então depois eu coloco aí para você conferir lá na Bíblia. Quem nunca, quando às vezes foi em um restaurante e às vezes estava uma turminha maior, pediu uma pizza a mais, por exemplo, sobrou aquele tanto de pizza e não pediu, para embalar e levar para casa, e cuidar para que aquilo não fosse desperdiçado, Muitas, pelo menos é para ser assim, o que sobra nas mesas, nos restaurantes, por mais que às vezes esteja limpinho ali, tem que ir para o descarte, tem que ser jogado fora. E isso pode alimentar outras pessoas, E inclusive a gente mesmo, depois em uma outra refeição. E lá na multiplicação dos pães e peixes também aconteceu isso, Então, depois que todo mundo se alimentou fartamente, Jesus fala para os discípulos passarem e recolherem as sobras, Porque aquilo poderia ainda ser aproveitado. E juntando aquilo tudo que veio a partir de 5 pães e 2 peixes, as pessoas comeram até se fartarem, ainda sobraram 12 cestos, desse grande milagre. Isso nos mostra, que a gente precisa ser cauteloso também com isso, com os desperdícios, com as extravagâncias. A gente está numa sociedade, muito extravagante nesse sentido, de muito consumista, de desperdício de roupas, de comida, Às vezes a gente pede, as porções são cada vez maiores e isso, inclusive, contribui para a epidemia de obesidade que a gente tem hoje, Porque a gente tem aquilo no fundinho, nossa, mas eu paguei, vou desperdiçar. E às vezes a pessoa tem vergonha de pedir a marmitinha para levar e aí fica aquilo, eu paguei, eu tenho que comer, Então, extravagante em todos os sentidos, com dinheiro, com o tempo, O nosso tempo também é algo precioso, valioso. Se a gente não prioriza as coisas na nossa vida, coisas importantes podem ficar de lado se a gente não administra bem o nosso tempo, E muitas pessoas também, às vezes por más escolhas, por não refletir antes de agir, tem essa sensação também de que está desperdiçando a própria vida, que a vida está passando e que aquilo está sendo desperdiçado, que a gente não tem mais o controle, Só que o controle das nossas vidas deve estar nas mãos de Deus, E quando a gente coloca diante dele, as situações, as coisas que a gente tem que resolver, as decisões que a gente tem que tomar, com ele não existe desperdício, da nossa vida, porque ele nos dá a direção correta. Se a gente buscar na palavra dele, orar, falar com ele nos dá a direção, Ele nos mostra os caminhos para que a gente não desperdice a nossa vida, não desperdice o nosso tempo e também os nossos recursos materiais e tudo mais. Isso se aplica, ele se importa em cuidar de todas as áreas das nossas vidas, E então é sobre isso que eu queria refletir com você um pouquinho, a gente trazendo a alusão da marmitinha aí, Mas de também não desperdiçar alimentos, Como nutricionista não poderia deixar de falar isso, E uma coisa que eu falo muito para as pessoas nos grupos, nas palestras, o que sobra no nosso prato não vai resolver a fome de outra pessoa. Então a gente tem que saber parar, porque a gula também é pecado, Então, se eu comi o suficiente e ainda tem comida no meu prato, eu não preciso terminar de comer só porque está ali. A gente cresce, Tem essa criação de que menino não deixa comida no prato, tem muita gente passando fome. Essa aí não vai resolver. E a gente tem que saber se autocontrolar, ter domínio sobre isso. E eu sei que não é fácil.
Mas o que a gente pode fazer é não deixar que as coisas se desperdicem, né, nas nossas casas. Então, cuidado com essa vida extravagante que eu falei, né, de comprar demais e depois não usar. Então, a gente pode, não custa a gente prestar atenção, né, tá perdendo, às vezes uma coisa que a gente não quer comer de novo, mas tem muita gente aí precisando e aceitando de bom coração, né, então a gente precisa também fazer esse tipo de doação. Mas o que eu mais queria que você refletisse nessa noite, né, é sobre o que Deus pode fazer por nós, para que não haja desperdício das nossas vidas. Né? E eu gostaria de ler um trechinho aqui que a autora escreve, né? Algumas vezes nossas más escolhas dão a impressão de que desperdiçamos anos da nossa vida. Mas quando damos o controle a Deus, Ele garantirá que nada seja desperdiçado. Ele pode usar todas as nossas decisões ruins, relacionamentos doentios, momentos de sofrimento, para nos ajudar a tornarmos-nos mais fortes espiritualmente. Ele nos equipará para ajudar outras pessoas que podem estar passando por situações semelhantes. Quando deixamos que Deus junte os nossos pedaços quebrados, os nossos cacos aí, às vezes as nossas piores experiências, Ele pode tornar isso os nossos maiores recursos, né? Então, se você, né, passou por algum momento assim, está passando, né, que você coloque diante de Deus, fala, meu Deus, me ajuda então a vencer essa etapa, né? Junto aos meus cacos aí, a Bíblia fala, né, sobre o oleiro, né, que pega o vaso ali e faz um vaso novo, um vaso quebrado. Então, que Ele nos faça, né, vasos novos, mas que passaram por aquela experiência, nos tornaram mais fortes. E pode dizer para a pessoa, eu sei o que você está passando, mas Deus me ajudou assim, assim, assado. E aí a gente tem a oportunidade, inclusive, de testemunhar do nome dele, né? Então que a gente reflita sobre isso e vamos orar a respeito disso também. Te convido a orar aí comigo. Senhor, obrigado, Deus, pela nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Deus, pelo teu cuidado. Te agradeço pela tua provisão, pela tua proteção, pelo trabalho, pela minha família, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Também, às vezes, pelas provações, dificuldades, momentos importantes que também passamos nas nossas vidas, mas que, como refletimos hoje, podem ser usados pelo Senhor, e eu creio que são, né, para nos fortalecer, para nos educar, para nos ajudar a crescermos diante do Senhor, a nos tornarmos mais semelhantes àquilo que o Senhor deseja, àquilo que o Senhor planejou para nós. Te peço, assim como falamos de desperdício ontem e hoje, que o Senhor abençoe aquelas famílias que têm passado por momentos de necessidade, por momentos difíceis, e nos ajude a ter um olhar sensível a isso, para que possamos ajudar as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a não cair nesse consumismo extravagante que é tão comum hoje, de roupas, de calçados, de excesso de alimentos também, que às vezes não precisamos e que às vezes deixamos perder. Que o Senhor nos ajude a sermos mais conscientes, né, com os nossos recursos, inclusive com o nosso tempo. Que o Senhor nos ajude a termos tempo de qualidade em tudo que fizermos. Que a correria do dia a dia não vá nos sufocando e que tudo que fizermos, que façamos com qualidade, que façamos centrados naquilo que estamos fazendo naquele momento. Nos ajude, Deus, a pegarmos os nossos cacos, às vezes, e colocarmos diante do Senhor, para que o Senhor restaure, né? Dando liberdade para o Senhor agir nas nossas vidas, que não haja nenhum quartinho escondido onde a gente não quer que o Senhor entre, né? Mas que o Senhor transforme as nossas vidas por completo, todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude
a nos fortalecermos, mesmo em meio a provações, dificuldades, e que possamos, através disso, sermos usados pelo Senhor para ajudar outras pessoas também. Nos dê consciência disso, nos dê visão disso, em meio aos vales, às dificuldades, aos problemas, que a gente consiga enxergar a mão do Senhor trabalhando nas nossas vidas em todo o tempo. É isso que eu te peço, que o Senhor abençoe a nossa noite, nos dê uma boa noite de descanso e cuide do nosso dia amanhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe aí, Cristiane, Jair, que estão aí ao vivo. Que Ele esteja com a vida, com a família de vocês. E amanhã a gente volta. Para quem está aí no canal Café com Bíblia, Deus abençoe sua vida também. Um ótimo Café com Bíblia para vocês. Se vocês, tanto do Instagram quanto aí do YouTube, não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam aí no canal, né? Compartilhe essas mensagens com outras pessoas que vocês creiam que podem ser ajudadas também através dessa palavra. Que Deus abençoe muito a sua vida e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!